para todo mundo falando da Parashá, Rabino Roni Hadid e eu, Meir Carmos. Estamos aqui na Parashá Miketz. Miketz é a Parashá, a continuação da Parashá anterior, quando Yosef terminou dentro da prisão, né? Ficou mais alguns anos na prisão porque o ministro, né, do faraó, que foi salvo pelo sonho do Yosef, não lembrou, se esqueceu do Yosef, deixou ele na prisão, ficou mais alguns anos na prisão. Miketz Shnatayim Yamim, né? Depois de 2 anos passaram mais ainda na prisão do Egito, e aí o faraó teve o sonho dele, ele sonhou, e os psukim vão continuando para frente, então adiante, né? E eu vou pular essa parte, né? Chega na segunda parte e começa então quando chegam os irmãos já no Egito por causa da fome que tinha na terra de Israel, eles baixam para o Egito, e a primeira coisa que o Yosef tenta o tempo todo fazer é: tragam, cadê o irmão? Quantas tribos vocês são? Somos 12. Aí, cadê o... Não, um sumiu e o outro ficou em casa. Traz ele pra cá, então. Por que Yosef tá tão louco assim pra... Tá bom, ele quer ver o irmão, que é o Binyamin, que é o único irmão que ele tem por parte de mãe, né? Que tá... Compreendo. Mas tem aqui uma fixação, né? Por parte de Yosef, que parece que ele tá fixado na visão, na meta de fazer que os irmãos tragam o Binyamin. Qual o programa de Yosef? O que ele tanto está querendo mexer o Binyamin, colocar no meio da história? Por que Yosef vê essa importância tão grande nessa história toda de revelação, que o Binyamin esteja metido nessa história? Sim. Só para ser um pouco picante, eu vou trazer antes a teoria da conspiração. Mas depois eu vou querer falar de outra coisa, outra que talvez seja mais educativa. E Yosef, de maneira paranoica ou não, pode estar achando que o Yaakov tinha duas casas, tem a casa de Rachel e a casa de Leá, não é? Tanto é que quando no final ele se apresenta para os irmãos, ele fala: o meu pai ainda está vivo, eu quero que vocês tragam ele e os filhos e todos para ficar. O que quer dizer o meu pai? O meu pai é o pai de vocês também. Isso é a gramática errada. Ninguém se refere aos seus irmãos falando do pai em comum, falando o meu pai. Porque ele é o meu pai no sentido que ele é meu pai da minha casa. Tem a casa de Yosef, e tem a casa de Leá e tem a casa de Rachel. Tanto é que Jacó fala para os irmãos de Yosef: a minha mulher, quem é a mulher de Jacó? É Rachel. Rachel é a mulher de... Assim ele fala para Yosef quando morreu Rachel: a minha mulher morreu e tal. E eu também era casado com... Mas são 2 casas nesse ponto. Tem a Beit... Ele explicou da última vez 2 forças espirituais que representam a Rachel e a Leá. Sim, provavelmente. E aí, então, no caso aqui, o que está acontecendo é que Yosef, se a gente for pensar do lado paranoico, pode ser que os irmãos estão querendo acabar com toda a casa de Rachel. E eu sou parte da casa de Rachel, e o meu irmão também é, e eu não sei se o meu irmão está vivo. Porque talvez eles achem que nós somos a continuação, e se eu sou o plano A e o Binyamin é a continuação, plano B, e pode ser que eles vão tentar cortar o mal pela raiz, e como a minha casa de Rachel não vai continuar através de mim, Binyamin também, eu preciso de uma prova que a nossa casa de Rachel ainda existe. Isso é a maneira mais assim, talvez abrangendo que a tua ideia, talvez assim, provando a tua teoria da conspiração. A gente pode ver isso no final da Parashá aqui no Miketz, que está escrito que o Yosef colocou como se diz, o cristal dele, né, que ele tinha, né, dentro da bolsa do Binyamin, e depois se fizeram como se ele tivesse roubado o Binyamin, né, essa pedra preciosa dele. E o Midrash diz no final da Parashá que quando verificaram todas as bolsas e encontraram o roubo na bolsa de Binyamin, as tribos começaram a falar: ele é um ladrão, filha de uma ladrã. Porque já a mãe dele, a Rachel, roubou também a idolatria do Lavan, algumas parashot atrás. Então é genético. Isso vem da família. Vem da família, ele é um ladrão. E a ideia seria, mais uma vez, né? E quando ele é um ladrão, e esse ladrão, porque ele é ladrão, a gente vai acabar todo mundo se dando mal nessa história. Então é como se fosse um rodefo, né? Ele é um prejudicador da família. Ele é, que nem você falou, o trouble man, é a continuação do Yosef. Que nem Yosef traz problemas para nossa família, agora o irmão, que é a continuação de Rachel, que nem você falou, também ele vai começar. Quer dizer, a tendência
realmente dessa conspiração seria a ideia, realmente, que a sensação deles é que talvez o Benjamin é um perigo também como Yosef. Sim. Agora, se a gente for tentar ser menos paranoico, dizem que isso que você é paranoico não quer dizer que não estão te perseguindo. Sim. Quer dizer, pode ser que é verdade, mas vamos tentar a visão não paranoica de Yosef. Yosef, ele vê a família dele chegando e ele tem um objetivo final de reunir a família. Então pode ser que Yosef estava testando os irmãos e de maneira muito bonita, Yehudá, que ele está disposto a se sacrificar pelos irmãos e botar ele na situação. Isso é situação totalmente ao contrário do que aconteceu com ele. Tanto é que Yehudá fala, tá vendo? Vocês fizeram isso com Yosef, agora isso está acontecendo com a gente. Quer dizer, mesmo os irmãos estão ligando o que está acontecendo agora, essa experiência, com o que aconteceu anteriormente com Yosef. Então pode ser que Yosef está só testando eles para verificar, ou pode ser que é um teste mais um workshop, mais um treinamento. Vamos ver se vocês vão desenvolver, em que ponto vocês estão evolutivamente em relação com os irmãos. Em relação à paz familiar. E é provado para ele. Yosef começa a chorar quando vê o sacrifício de um irmão para o outro, e aí ele se revela. E ele vê que realmente já os irmãos estão em outro momento evolutivo. Isso é talvez o lado da obsessão de Yosef que você perguntou, da maneira que ele age. Eu concordo também, eu acrescento também que o Benjamin, na verdade, a gente vê em todo o Tanakh também, que ele é considerado um ponto de referência da união da tribo de Rachel com Leá. A gente vê isso muitas vezes. Começa aqui, que nem você falou agora, na história já da união de Yosef com os outros povos. Continua adiante também, mesmo na história da Pilegesh Bagivá, né, que foi dolorida muito, né, que quem conhece a história, né, teve uma guerra dentro do povo de Israel contra a tribo de Benjamim. E no final, todas as tribos falaram, a gente não pode deixar a tribo de Benjamim sumir, a gente tem que tratar deles. Uma relação íntima que tinham, que no final das contas, apesar de todas as dificuldades, tem um amor para com a tribo de Benjamim. E continua também com a separação dos reinos de Judá e de Israel, enquanto que o próprio Navi, né, Ahiah Shiloni, quando ele chega para Shlomo e fala para ele, o teu reino vai ser dividido em dois, ele fala, você vai reinar sozinho com a tribo de Judá e mais uma tribo. Quem é essa tribo que ficou com Yehudá? O Benjamim. Apesar que Yehudá faz parte da Leá e Benjamim faz parte da Rachel, o único que vai ficar com você no momento da dificuldade, da separação das duas monarquias, vai ser o Benjamim, porque o Benjamim vai ser como se fosse um ponto de referência que um dia você vai voltar ainda para se unir todo o povo, né? Aquele ponto de que lembra você que você faz parte ainda de um povo maior, das 10 tribos. É bonita essa ideia que você falou que o Benjamim é o centro, tanto é que ele é o centro geográfico também, que grande parte do Beit HaMikdash, parte está em Judá, mas parte está em Benjamim. O altar era dividido em dois. O altar é dividido em dois, e o Kodesh HaKodashim, acho que já é em Benjamim. Não, lá já é Benjamim. Benjamim ou Judá? Eu acho que o Mizbeach é Yehudá e o Kodesh HaKodashim é dividido. É o dividido, o Mizbeach HaZahav. Mais uma vez, isso mostra também, né, que o lugar mais santo do mundo... O lugar mais santo, que é Ben Ktefav, é a Brachá de Yaakov para Benjamim, Ben Ktefav Ishkon, quer dizer, a Shekhinah vai estar entre os ombros de Benjamim. Quer dizer, nesse ponto de unificação que você falou, lá a presença de Deus, ela se revela. É muito interessante. Isso que eu falei também na parte espanhola, só para terminar, que talvez por isso, né, quando a Rachel faleceu, a gente leu algumas partes atrás também, perto de Efrata, perto de onde você vive. Não precisa contar as coisas aqui. Vamos me procurar assim. Quando a Rachel faleceu, está escrito que foi quando ela deu a luz para Benjamim. E ela foi enterrada lá por ordem divina de Deus, para rezar para o povo de Israel que vai voltar da diáspora um dia, né? Que a Rachel fica chorando no caminho, que o povo de Israel volte da diáspora, porque eles passaram por lá no caminho para o exílio. E por que justo lá? Porque justo lá, na minha opinião, nasceu o Benjamim. E o Benjamim, mais uma vez, representa essa força de reunião do povo de Israel, que representa também a redenção do povo de Israel. Então, com essas palavras, a gente termina de maneira positiva e otimista, então, que esteja, se Deus quiser, uma união entre irmãos. Em primeiro lugar, obviamente, dentro da família do povo de Israel, e também na continuação entre todos os povos, com a redenção final de todos os povos. Shabbat Shalom para vocês.